a segunda etapa agora vai ser uma etapa mais conceitual, realmente. Ela está falando de identidade de gênero, etc. Tá? A gente tem uma coisa que o pessoal coloca muito, que é a chamada política de identidade de gênero. O que é a política de identidade de gênero? É a construção de gênero, a construção dessa identidade de gênero, e a partir de todos os dispositivos que permeiam essa construção dessa identidade de gênero. Que são dispositivos? São práticas sociais, são narrativas, são discursos, são teorias, tá certo? Ela citou Austin trabalha muito sobre isso, tá certo? Então a gente tem a conjugação atual, pelo menos privilegiando o gênero binário. Então eles fazem até o processo que eles chamam de generificação, a construção do gênero. Tá? O Jung tem uma coisa interessante, né, que é a ontogênese repete a filogênese. É questionável, etc., mas ele está falando do quê? Filogênese, a espécie, e ontogênese, o ser individual. O ser está faltando alguma coisa quando a gente coloca o ser humano nesse caminho. Eu estava lendo o Fanon, daí o Fanon tem uma coisa muito clara. Entre a espécie e o indivíduo, a gente tem o quê? Tem a sociedade, tem a cultura. Tá certo? Falta, nesse meio aí, da filogênese, falta sociogênese para chegar na ontogênese. Tá certo? Isso implica no quê, gente? Que a gente tem uma coisa dos complexos, é o desenvolvimento dos complexos culturais, etc., mas a gente percebe o quê? Que todo arquétipo, ele sempre passa pela visão social, ele sempre passa pela cultura. A gente não tem como dissociar o complexo, o arquétipo, ele sempre aparece no indivíduo. O indivíduo está sempre inserido na cultura. E essa cultura está sempre inserida numa situação humana. Tá certo? Um corpo humano, uma psique humana. Então o arquétipo está inserido na cultura, está inserido no indivíduo. Daí a crítica, talvez, que o Hillman faz muito do arquétipo como uma essência e falar da imaginação arquetípica, ou da qualidade arquetípica das imagens. O que seria essa qualidade arquetípica? Não o arquétipo em si, mas a fenomenologia do sentimento do arquétipo que Jung fala, que é a ideia do vejam, não existe algo automático, mas existe o quê? A gente colocar o que o arquétipo define em relação ao indivíduo? Que ele é muito maior, tá certo? Ou seja, ele tem muito mais energia. E o que vocês quiserem pegar café, a gente pode ir ali, tá? Se quiser bolachinha, tem ali atrás também. O que se coloca ali, gente, tá? O arquétipo não tem... Mádio, quer falar? Pode falar. Posso participar com você? Pode participar, gente. Aqui está aberto. Sabe que a gente gosta de falar, né? O Hillman, quando ele fala em arquetípico, eu acho que ressalta duas coisas. Primeiro, o fenomênico, fenomenológico, nesse sentido que o arquetípico é uma função. E depois ele esvazia essa conotação substantiva e ele coloca como um adjetivo, um qualitativo. É a qualidade que ele se refere. E essa qualidade do arquetípico é de um atravessamento, é de uma polissemia, polivalência, multiplicidade. Agora tem uma pergunta para você que tem a ver com isso, com essas questões de gênero. Será que não existe, por um lado, uma dificuldade cognitiva em função de paradigma, de organização do modo de aprendizagem e do modo de pensar? Porque a gente pensa de forma binária ainda. A lógica booleana, que ela é recorrente, mas quando joga no computador é 1 e 0, 0 e 1. É aquela, é conexionismo. Tá, mas é um conexionismo que funciona a partir dessa oposição ou combinação entre 1 e 0, é binário. E aí demanda, de alguma maneira, uma mudança cultural e uma mudança, isso é uma pergunta que eu faço sempre, uma mudança de um padrão cognitivo para poder enxergar de uma maneira não binária a questão do gênero. Porque quando o Jung fala da alquimia, eu vou parar por aqui. Isso é uma pergunta para você e para a Milena. Na realidade, eu acho que eu vou tentar responder ao longo do processo. O que eu ia dizer? Essa ideia do Hillman, ele tira essa qualidade substancial do arquétipo e coloca como uma coisa fenomênica. Funcional. Aí que tem o seguinte, todo arquétipo ele vai ser passado por essa sociogênese, por essa cultura. Ou seja,
discurso junguiano, o discurso freudiano, o discurso da psicologia, o discurso das ciências, faz parte da política de identidade de gênero. Faz parte do processo de construção cultural desse gênero binário. A gente não tem como acessar o arquétipo em si sem passar pela cultura, sem passar pela condição de gênero presente na sociedade. Se a gente tem uma sociedade patriarcal binária, aquele arquetípico ele vem filtrado por esse binário. Então, quando a gente fala de ânimos e de ânima, a gente está falando, de certa forma, de um arquetípico, a gente está falando do arquetípico que está a filogênese está confundida com a sociogênese. Não tem como separar a sociogênese da filogênese. Então, aquela ideia de a gente... Isso é uma crítica que a gente faz, que eu estava estudando, talvez Tá, daí tem uma série de críticas, não quero avançar muito aqui, mas eu acho que a gente tem uma ilusão de que a gente consegue fazer um acesso direto à experiência simbólica, ultrapassando as categorias sociais, ultrapassando a sociogênese. Daí a gente chega àquela categoria como se chegasse em algum momento ao self sem passar pela sociedade, sem passar pelos filtros, sem passar pela construção. Vocês estão entendendo? Pode. Mas a criança não existe um ser humano fora da cultura. Quando a Milena coloca Harvard, aquele manifesto ciborgue, toda criança, todo ser humano está contaminado pela cultura. Não tem essa separação natureza específica, cultura e depois o indivíduo. Está tudo contaminado. Então, quando você não consegue acessar a imagem específica do self, sem passar pela sua cultura, sem passar por esse processo. Entende? Então, tem toda uma crítica a essa questão. A gente sabe, por exemplo, que como Jung interpretava gênero, ele interpretava de uma forma binária. O discurso dele foi dessa forma binária, masculino e feminino. Tá certo? O Freud, quando fala da universalidade do complexo de Édipo, ele está falando uma política de identidade de um gênero, política colonial, etc, etc. Entenderam? Então, quando a gente identifica ânimos com mulher e ânima com homem, ou com masculino, a gente está trabalhando dentro dessa política identitária de gênero. Qual que é a grande questão? Então, Jung tem um lado que mantém a política de identidade, tem onde ele falha, onde o inconsciente, onde o self faz falhar, que é exatamente para avançar. Só que a grande questão é, a gente avança da sociogênese, da ontogênese para a sociogênese para a filogênese, só que a gente nunca consegue separar exatamente o que é. Quando Jung fala do pleroma, lá nos Sete Sermões aos Mortos, de certa forma, que é o caos original onde tudo se diga, a gente não tem esse caos original. Na hora que ela aparece para a gente, ele sempre aparece modelado pela cultura. Então, quando vai falar de gênero ali, a gente tem que entender Jung tanto como um discurso sobre a psique, etc., mas também como um discurso dentro dessa política de identidade de gênero, que constitui uma divisão. Entenderam? Por isso, ânimos positivo, ânimos negativo, faz parte da construção da identidade de gênero. Faz parte do envelope possível que a sociedade, de alguma forma, se coloca. A proposta da Austin e de algumas outras pessoas é a qualidade da sombria, daquilo que ultrapassa nosso ego social, da nossa persona social, que é o excesso, que seria esse pleroma, etc. Isso assume uma qualidade arquetípica. Porque daí, por isso, o Hillman, o arquétipo deixa de ser colocado de uma forma substancial, de uma forma como um acesso, algo ahistórico, para ser colocado historicamente dentro de um contexto. E é o que é mais complicado ainda. Pode quer falar ali. Vocês entenderam, gente? Começa por aí. A gente não tem como separar. Milena, você consegue ir movimentando e ajeitando a câmera? A gente não tem como separar a identidade de gênero do arquétipo, essa ideia de um arquétipo como uma coisa estável, uma coisa que a gente aciona. Vejam, existe uma certa ingenuidade nossa, talvez faça parte de uma determinada política, de que a gente, de algum modo, consegue acessar a experiência simbólica, que a experiência simbólica ultrapassa a sociogênese. Não tem como, porque a gente é constituído desde o início a partir de uma sociedade. Os arquétipos são modelados, as imagens arquetípicas. Entenderam? Magis, quer comentar? Eu quero.
fazer um comentário e uma pergunta. Vou fazer a primeira pergunta. Na alquimia, fala assim, rebis, hermafrodito, tem a figura do homem com a árvore no lugar do pênis, tem a metamorfose em sol e lua. Então, pelo menos, tem mais do que 2 ou 3 gêneros que são assim descritos na alquimia. Ou não, eu estou enganado. E como é que seria pensar nessa polissemia de gênero com a qual o Jung trabalha? Porque se ele tem a alquimia como a base da epistemologia dele, de alguma maneira, apesar dele falar de ânima e de ânimos, e são categorias assim flutuantes, são deslizantes, porque a ânima não é só o feminino, né? No homem, a ânima é a própria terra, a ânima mundi, bom, enfim, é deslizante. E aí, como é que seria pensar isso a partir dessa perspectiva dos gêneros, como aparecem na alquimia? Ou eu estou enganado? Eu acho que a tarefa é começar a pensar a partir dessa flutuação. Daí vem o questionamento dessa identidade. E a Austin coloca, os autores colocam, que para construir essa identidade estável, você tem uma espécie de violência também incluída aí. Você tem uma espécie de separação. Agora, voltando ao próprio Jung, né, o pessoal está com uma IC, está tentando mapear nos conceitos de ânima e ânimos elementos conservadores, tradicionais, de papéis de gênero, elementos que fazem essa dissolução dos papéis tradicionais, elementos emancipatórios. A gente pegou as meninas, né, a Aiden está aí, a gente está categorizando, onde Jung fala de ânima, feminino e masculino, categoriza descritivo ou simbólico, onde tem exatamente essa colocação. Aí o que é interessante perceber? Que no início, nos primeiros escritos do Jung, parte dos complexos até mais ou menos 1920, há uma predominância, de certa forma, de um aspecto descritivo, tá? Como se dá a natureza. Porque a gente tem que pensar que Jung, de certa forma, se ele era muito crítico em relação ao mundo interior, a natureza social, a sociedade, ele naturalizava, de certa forma. Ele não tinha uma crítica em relação à Constituição, à ideologia, ao poder. Tá certo? Então ele descrevia aquilo. À medida que ele entra na alquimia, essas definições de masculino e feminino vão se tornando cada vez mais simbólicas, cada vez mais imaginais e cada vez mais flutuantes, como se falou. Entende? Então, o próprio desenvolvimento do pensamento junguiano aponta para esse processo, mas aí a gente vai ter que trabalhar como é pensar nessas questões flutuantes de gênero. Entende? Eu acho que tem. Desculpa interromper. O João quer falar uma pergunta aqui, ou uma colocação. Estou pensando no que a Miguel trouxe, e até essa questão que o Mate colocou da alquimia, né? E aí eu estava lembrando do texto do Manifesto Cyborg, que a autora ela parece que ela propõe manter uma tensão entre a máquina e a natureza, né? Mas não retroceder isso no sentido de dissolver numa hermafrodita que seja, entende? Então a sensação é que talvez essa epistemologia ela é atravessada por uma tensão, né, que não cai nem para um lado nem para o outro, né? E muitas vezes o Hillman mesmo me dá essa impressão de que ele está sempre tensionando ou para um lado ou para o outro. E talvez por isso essa concepção de ânima como uma perspectiva, porque depende né, de um determinado contexto, enfim. Mas não é tão determinado assim, não é tão determinado assim. Por exemplo, as imagens da alquimia. A impressão que eu tenho é que a leitura junguiana, ela é substancialista, como se essas imagens elas existissem em algum lugar, ou algo desse sentido, ou elas definissem ontologicamente o ser. Pelo que a Milena trouxe e pelo próprio Hillman, eu tenho a sensação de que as imagens elas vêm como ficções mesmo, coisas que se apresentam e que são determinadas sociologicamente, culturalmente, e daí depois desaparecem e dão espaço para outras, entende?
É, pode falar, Maggi. Eu não estou vendo o João. Eu queria ver tem como ver o João. Mas, de qualquer maneira, eu quero conversar, assim, dialogar. Quem é o João? Cadê o João? É o João. Eu acho que eu tive na banca dele, não foi? De mestrado? Ah, então pronto. Não? Tá, foi aqui. O próprio Jung, cara, ele não tem apesar dele ter uma linguagem substancialista, a perspectiva dele não é substancialista, porque ele cria uma série de contradições na própria escrita dele, né, no próprio argumento dele. Isso é que é o mais interessante. Então, assim, tem leituras possíveis do Jung. Existe uma tendência, uma leitura estruturalista do Jung, conservadorista ou substancialista. O Hillman ele faz uma leitura mais funcional, você é especialista aí no Hillman, né? Mas, de qualquer maneira, o que é interessante é que a própria teoria da psicologia analítica, a teoria complexa, se ela é complexa, ela é atravessada, ela é multifacetada. Ela não é uma teoria normativa. Então, para mim, é a primeira teoria no campo da psicologia que a gente possa dizer assim, que ela é transdisciplinar, que ela reúne uma série de atravessamentos e a necessidade de uma constante desconstrução. Porque quando a gente acredita que ela tem um parâmetro, uma direção específica, aí ela já se torna normativa. O que eu vejo é que as pessoas têm necessidade de substancializar. Por exemplo, identifica o arquetípico com o arquétipo, como se o arquétipo fosse um ser em si, ou uma substância. E não existe o arquétipo. O próprio Jung diz isso em várias passagens. Talvez ele não diga assim, mas ele fala que não existe o arquétipo. Então não existe a possibilidade de alcançar essa experiência primeira, que é a experiência do arquétipo. Por um lado, porque nós já somos manifestação do arquétipo. E por outro lado, porque aquilo que a gente vive e tem acesso são as imagens arquetípicas, é o arquetípico. Então ele deixa isso claro em vários momentos da obra dele. Eu acho que a questão é assim, qual é a perspectiva da qual se lê Jung? A necessidade de ver que no próprio corpo teórico do Jung existem diversas epistemologias, não tem uma só. E talvez assim, o incômodo do Hillman, da psicologia arquetípica, é exatamente isso. Eles tentam radicalizar aquilo que tem de original no Jung, ao invés de normatizar o Jung e transformar a psicologia numa forma de pensamento técnico. Eu, assim, gostei muito do que você disse. Ô Carlos, eu estou participando assim porque você já me conhece, né? Eu conheço. Eu vou botar as apresentações aqui. Mas, gente, o que acontece? A gente tem. Perdeu a apresentação, de certa forma, dos meus slides, eu acho que eu vou fazer dialogal. Quem pega o livro da Austin chega a essas questões feminino, etc., pela questão da agressão. Tá? O que é a agressão, a violência, não vou resgatar, mas ela faz todo um questionamento que eu acho muito claro naquela famosa experiência do Jung com o livro vermelho. Daí ele coloca Filemon e qual que é Salomé, tá certo? E o que ele vai dizer? O que a Austin vai colocar? Veja, o Jung parte do pressuposto, que a gente lê o livro vermelho parte do pressuposto, que o Jung acessa a ânima e acessa o velho sábio de alguma forma, certo? O eterno feminino e Deus. A gente está participando nessa condição de o quê? De uma visão ahistórica do arquétipo. Ele, de alguma forma, com uma transcendência, com uma questão especial, ele pulou a sociogênese, conseguiu ultrapassar as condições sociais da época.
qual que é a crítica que Auschwitz vai fazer? Auschwitz vai dizer que talvez o Jung não tenha o feminino como ele tal, como ele imagina Salomé e como ele coloca, é o feminino que se coloca subterrâneo nessa sociogênese da época, é o complexo cultural do feminino da época do Jung. Entenderam? E quando ele absorve a energia arquetípica que ele diz, o arquetípico daí não, é o arquetípico do quê? Você tem a identidade feminina, que é uma política de identidade que é construída, você tem o excluído, que é o outro, essa energia, esse outro, lembre-se, a sombra, essa sombra, esse excluído é que vai energizar exatamente a figura do feminino que se coloca. Mas aquele feminino que Jung vê não é um feminino arquetípico original, ele tem uma qualidade arquetípica, como vocês falaram, mas não dá para dizer que ele é aquele ahistórico, aquela estrutura, porque a gente não consegue separar sociogênese de filogênese. Ele é alguma coisa misturada. Ele ultrapassa, de certa forma, o comum da época, o que se coloca ultrapassa, mas não tem como chegar, entendeu? Como se cada época conseguisse avançar um determinado momento, mas a gente nunca vai chegar no centro. Então, vejam, aquela construção de Jung do feminino masculino a partir do livro vermelho é a construção tal como ele incorporou, tal como se colocou as construções do feminino da época, da identidade feminina coletiva e inconsciente da época, do complexo cultural. Nesse caso, então, o fato dele ter tido a visão de Salomé seria ter visto a imagem arquetípica de Salomé se deve exatamente ao fato de que essa era uma imagem arquetípica alimentada no inconsciente da época, né? Tá aí a ligação entre a sociogênese e a visão individual do Jung, né? Uma conexão, o livro da Austin é bem claro e faz uma exploração muito clara disso daí. A homoafetividade, as questões de gênero, a época considerava isso, entende? Por isso que ele está dizendo, a gente não tem como separar a teoria junguiana, ou toda a teoria psicológica, ou toda a teoria sobre identidade de gênero, de uma questão de política de construção de gênero. Entende? Então essa posição se coloca. Tá? Deixa eu ver se eu vou abrir aqui alguns slides. Eu tenho que compartilhar aqui. Não, peraí, esse aqui não. É o PDF. Você, João, consegue mexer aqui no... Quero compartilhar isso aqui. Compartilhar. Não, tudo bem. O que a Auschwitz está colocando, então? O ânimos é um sintoma da política da identidade de gênero, a forma como a gente conceitua ânimos, a forma como ele conceituou. Ele não consegue ultrapassar, ele ultrapassa um determinado ponto, mas não vai. Lembre-se, Jung vai ter elementos de elementos tradicionais e elementos emancipadores. Tá certo? E isso está embutido no performance ou desempenho de gênero. Então a ideia de ânimos e ânima acaba se colocando dentro do desempenho de gênero da época a qual se coloca. Tá certo? E o que acontece? Tá certo? São questões muito maiores, tá? Sobre a natureza e desempenho da necessidade de gênero que a gente tem que abrir. Quando a gente coloca o arquétipo como definido como substancial, a gente, na realidade, entenderam que acaba uma questão ideológica e não uma questão política ali? Ou seja, em vez da gente naturalizar esse binário, essa política de gênero separado, tá certo? Que foi fantasiada pela ideia de Jung de contra-sexualidade, de consciente masculino, inconsciente feminino, inconsciente masculino. Na realidade, isso representa o quê?
é um reflexo da política de identidade de gênero e da performance de gênero, de desempenho da condição da época. Só que aí vem a entrada do self, a entrada da totalidade. Sempre vai falhar, sempre vai ter essa energia arquetípica que é colocada fora desse envelope de identidade de gênero, que é o outro, tanto social. E essa energia vai daí energizar aquilo que é as sobras dessa identidade, a exclusão. Aí o hermafrodita, a sombra, o oposto. Tá certo? Ou seja, não é uma qualidade do arquétipo em si, é uma energia que se coloca a partir da construção da identidade, dessa política. Entenderam? Por que a gente se identifica e é tão bom isso daí? Porque, na realidade, essa identidade, que quando a gente se coloca pela visão tradicional ânima, dessa contrassexualidade, é porque a gente, no fundo, está desempenhando papéis sociais de identificação com personas. Persona, complexo cultural masculino, desempenho de gênero, e complexo cultural feminino, desempenho de gênero. A gente está se guiando. Isso vai dar conta? Não. A Austin daí vai trabalhar exatamente com os transtornos alimentares, com as questões agressivas da mulher. Por quê? Como que a agressividade nas questões de gênero eram colocadas? Entendeu? E a sobra que dava e não conseguia se encaixar. Entenderam? Por isso que ele coloca, tá? A gente tem que fazer uma releitura, tá certo? Do arquétipo. Sair desse reino universal e histórico para trazer no reino do quê? Da energia arquetípica dentro dessa política da identidade, dentro do processo de formação da identidade do sujeito, da construção que ela é histórica, que ela é colocada. Faz sentido? Por isso que coloca, né, gente, aí que ele começa a falar. A identidade é a forma como alguém vê um determinado fenômeno e como também ele se organiza em relação ao que se coloca, tá certo? E organiza não apenas com a psique de alguém está autorizada, mas também como os processos, isso é importante, de formação da identidade funcionam, a gente está falando aqui de identidade de gênero, como todos os processos da política de identidade, para canalizar a experiência individual de cada um dessa alteridade e formar, colocar aquilo que é permitido, aquilo que não é, aquilo que é flexível, aquilo que não é, para criar um envelope estável de identidade que todo momento vai ser ameaçado pela sombra, pelo outro excluído. Entenderam? Então, quando o Jung está fazendo, de certa forma, explicando aquilo, ele até explica, mas ele também está fazendo política de identidade. Entenderam? Discurso do Jung, discurso de Freud, discurso são isso. Tá certo? Isso é interessante por quê? Tá? As expressões dessa experiência individual de alteridade, porque a gente sempre vai ter um resíduo, a gente vai sempre ter um extra dessa formação de identidade, persona sombra, ego sombra, tá certo? E como a gente torna isso inteligível? Como a gente organiza isso? Tá certo? Dentro de uma dada cultura e se coloca. E isso também é importante, por quê? Porque mapeia como eu me sinto em relação a esse excesso, a esse outro, a essa alteridade que se coloca. A Austin vai fazer exatamente como as mulheres se sentem tem Austin trabalhando, desempenho e identidade de gênero. A agressividade não é uma coisa incluída no papel de gênero feminino. Como as mulheres se sentem em relação a essa agressividade? Qual que é o papel, qual que é a identidade, qual que é o envelope? É validado, não é como se coloca. Entenderam? Tá? Como eu me sinto em relação ao outro, como se coloca na minha identidade. E o que acontece, né, gente? Normalmente, a partir do ponto de vista, eu estou falando especificamente da mulher, do autor, eu não quero entrar muito nisso. Mas o que interessa, né? Se o desempenho de gênero está colocado, como é que é a sombra? Como é que isso se coloca? Se eu não caibo nessa identidade, mas essa identidade me coloca, aquilo que não cabe em mim, mas presente em mim, vai ser colocado na sombra, vai ser eliminado, daí se volta contra mim mesmo. Entenderam? Volta comigo. Tá certo? Por isso que ele coloca ali. Tá certo? Ela está dizendo que essa figura que a gente chama de ânimos negativo é essencial para a gente compreender, de certa forma, a política de gênero, desse gênero binário, desse processo. Que esse auto-ódio, esse desprezo que volta para si, na realidade, que nem ele coloca aqui, ó.
por causa da estrutura de feminilidade, da questão de gênero do feminino, o que a gente tem? A mulher não consegue, de certa forma, integrar no seu coloca, e nem os homens que se colocam ali, dentro se a gente colocar esses arquétipos mais históricos, etc. E o que acontece? Tá? Elas não são integradas, se tornam uma espécie de não eu interno. E o que é interessante é, quanto mais a cultura se coloca, lembra daquilo que não, o que não, veja, a cultura tem limites, alguma coisa você até consegue, mas tem algumas coisas que fogem, que elas ficam totalmente no inconsciente, que elas não conseguem serem transformadas. Tá? Elas ficam como se fosse uma espécie de outro absoluto, consciência e o caos absoluto que se coloca ali. Entenderam? Óbvio que agora a gente já tem. Por isso que colocam, né? Existe uma separação ao construir. Se coloca esse não eu interno. E tem um trabalho na economia psíquica. Aqui que é interessante. Por isso que ele coloca, né? Sobre a ânima e o eterno feminino, quando Jung faz a história do livro vermelho. Aí isso é Austin falando. Eu ainda estou pensando sobre isso, mas bem claro, tá? A capacidade de fascinar a Yesha, que seria de Hagar, daquele livro de Hagar, de Shi. Lembra o que ele fala? E ela. E Salomé, que Jung coloca com imagens arquetípicas do feminino, o que a gente está dizendo aqui? Que essa capacidade de fascinar, na realidade, ela não é pelo eterno feminino, é porque de alguma forma vai existir um não eu, uma alteridade que não foram integradas, que vai carregar isso daí. Ou pior ainda, é porque a cultura valoriza e o arquetípico está contaminado, entende? A qualidade arquetípica. Então, o eterno feminino, na realidade, ali, você coloca o quê? É uma função de imagens culturalmente específicas, e não de uma essência eterna, universal, neoplatônica e primordial. Tá? E a gente trabalha muito com a ideia de alguma forma, em algum momento, a gente vai atingir alguma essência, o self, o reino arquetípico, ultrapassar a cultura. Não tem como ultrapassar, gente. Essa experiência simbólica que achou não tem. A qualidade arquetípica está sempre mediada. Entenderam? A gente pode dar um passo além, mas esse passo além significa a integração de algo. E aquilo que está além, a gente não sabe se é alguma coisa que culturalmente a gente não conseguiu processar e que outras culturas processaram, ou se é a energia primordial se colocada. Por isso essa virada de chave do arquetípico platônico, essencialista, para uma qualidade do fenômeno, um adjetivo. Entenderam? A gente está, por isso que ele coloca a função, o fascínio, na realidade, dessas estruturas, dessas figuras de Shiri Hagar, de Salomé, ela coloca aqui, o que acontece, segundo a hipótese da Auschwitz, é muito mais em função da capacidade dessas imagens de representar conjuntos de energias que foram rejeitadas a fim de estabilizar uma determinada identidade, uma determinada política de gênero. Entenderam? O que você quer, você não pode viver a todo instante no caos, você tem que estabilizar. Você tem uma sociedade que estabiliza por elementos de persona, por uma série de coisas. Então a gente tem algumas figuras que estabilizam nossa identidade. E essas figuras, o arquetípico delas, o arquetípico está tanto na estabilidade da identidade, talvez, quanto naquela energia total que desestabiliza. Entenderam? A qualidade arquetípica para ele está para Austin, tá certo? Está exatamente nessa função de estabilizar, de deixar de lado aquilo que é rejeitado, e estabilizar um envelope habitável da identidade. Esse envelope habitável está ligado a sociogêneros, está ligado a políticas de identidade de gênero, está ligado a conjuntos. Entenderam? E essas energias rejeitadas, então, alteradas, são como a antimatéria da identidade. Ameaçam desestabilizá-las e é isso que as torna totalmente atraentes. E é onde o self trabalha, para desestabilizar a todo momento, ou pelo menos se colocar. Então a gente tem o self tanto estabilizando a identidade,
do ponto de vista social, quanto desestabilizando nesse processo. A ideia, aí Jung vai ter, então, um campo, uma perspectiva estabilizadora da política, uma perspectiva que ele diz. E aonde que é a perspectiva desestabilizadora? É onde que a Austin fala, onde falha o processo analítico, né? Tá? Por isso, talvez ligue um pouco na questão do feminino, né? Aprender simultaneamente a rejeitar as energias excluídas. Ela está falando em termos clínicos, tá? Esses processos políticos de produção de identidade, ou seja, perceber aonde que a gente recusa, aonde que está exatamente essa cisão, tá? Esse desejo. Isso também tem que ser. E a gente não pode, ou seja, qual que é o excesso da psicologia? Vocês estão entendendo, gente? A todo instante. Não é simplesmente assumir ânimo é assim, ânimo é assado. Isso assume assim, o que isso exclui? Tá? Por exemplo, Jung era muito claro, né? Masculino e feminino. Alguém conhece a Miss Miller? É outro exemplo fantástico dessa ideia de naturalização do Jung. O Jung falou que a Miss Miller, transformações e símbolos da libido, é uma análise das fantasias hipnagógicas de Miss Miller. Da Jung diz que ela está em estado quase psicótico, esquizofrênico, que ela vai ficar doente e tal. Aí, graças ao Armando, cadê? Já foi embora. O Pedro. O que acontece, gente? Isso eu fico armando. Primeira coisa, eles vão pesquisar historicamente quem era a Miss Miller. Tá? Primeiro que a Miss Miller, ela se internou realmente no hospital psiquiátrico. Tudo bem. Mas naquela época, naquela circunstância, o hospital psiquiátrico era como se fosse uma espécie de spa. A pessoa estava muito estressada, muito não sei o que, ela ficava um tempo no hospital. Entenderam? A Miss Miller era uma mulher que era como se fosse, viajava sozinha, juntava um monte de fotos, esculturas, pinturas, e depois ela fazia palestras pagas, as pessoas pagavam onde ela contava das culturas, das questões dela. Uma mulher totalmente independente da época, que obviamente não se encaixava nos padrões normatizados de gênero. Não faço essa cara, coitado do Jung, eu gostou bastante. Eu que a mulher também tem que se individuar, etc. Mas ele faz parte do processo de identidade da época, entenderam? Se a gente simplesmente naturaliza isso daí, alguém quer perguntar? Eu quero. Madi, pode perguntar aí. Quem quiser perguntar, a gente tem que abrir o áudio e falar, senão a gente não consegue. Eu quero trazer um problema. Não é uma pergunta. Você vê, a Miss Miller, inclusive, não foi um caso que Jung acompanhou. Ele fala, por assim dizer, de ouvir dizer. E aí ele usa como uma metáfora para poder falar a respeito da teoria da libido. Ali naquele livro tem uma passagem que eu acho assim bem emblemática, que diz que o herói é a personificação dos destinos da libido. É a personificação da libido. A Miss Miller é a personificação de algo. Então, nesse aspecto, quando o Jung está escrevendo o texto, como é assim que fica isso? Ele está escrevendo um texto que está entre o literário e o informativo, ou formativo, por assim dizer, melhor dizendo. Entre o formativo e o literário. Então, tem certas críticas, ou uma forma de leitura que a gente pode fazer dos textos do Jung, muito mais da ordem da imaginação, da literatura, do que efetivamente de um texto científico, rigoroso, tentando construir um sistema teórico. E aí, certas críticas que são feitas, elas têm que ser reconstruídas, né? Porque a Miss Miller do Jung não existe. É uma fantasia da cabeça dele. Apesar dele ter as informações, ela não existe. A gente diz que a Miss Miller é a projeção da ânima do Jung, não Miss Miller em si. Na verdade, é um personagem, é um recurso literário. É como o Jung do Memórias, Sonhos e Reflexões.
que a gente tem. É um recurso literário. É quase como um livro de literatura fantástica aquilo dali. Porque o Jung é um emblema da obra do Jung. A Miss Miller é um recurso literário para poder falar a respeito do modelo dinâmico e psíquico que ele pretende assim apresentar. Tanto é que depois ele, para ser rigoroso, ele escreve energia psíquica, que ele fala que é para que possa entender ou avalizar, né, o símbolos da transformação. Então é interessante isso também. Qual é a crítica que nós fazemos a Jung? E em que ela se fundamenta? Porque Miss Miller não existe, Carlos. É uma construção do Jung. Isso faz com que a teoria junguiana perca o seu valor? Não. Eu vou continuar então, Major. Mas é bem isso, entenderam? Até que ponto que Jung não trabalha com as fantasias dele, na realidade, sem discriminação, sem esse pensamento crítico em relação às próprias categorias políticas e de gênero que se colocam, os estereótipos sociais, não incorpora isso. Por isso que, de certa forma, a Austin diz: o pensamento Jung tradicional também não pode acessar essas dimensões políticas e identidades de gênero de forma adequada. Por quê? Porque naturaliza gênero, naturaliza a essência, confunde sociogênese com filogênese e por aí afora. Tá certo? Quer falar? Vem aqui. do limite da imagem do andrógeno, né? O andrógeno ele ainda é algo posto, né? Já está dado, né? Que a gente da demanda queer, a gente está falando de uma performance né? E principalmente porque é muito atravessada pelas próprias tecnologias, tanto da própria linguagem, né? Tanto da própria cultura, quanto pela pode se transformar, qual tecnologia, quanto vai custar, isso não é algo dado dentro da então, essa cultura do andrógeno, nesse sentido, ela não dá conta, né, de um ser humano que não tem certeza de quem será, não é de quem é, quem será. De certa forma, se a gente está... Não, é que você tinha que ter falado com o fone ligado. Na realidade, a Milena falou o seguinte, dessa questão do andrógeno, né? Que o andrógeno não dá conta da questão queer, porque o queer não sabe aonde vai, tá certo? E aí existe essa figura. Porque é uma natureza fluida, um gênero fluido. Daí ele está dizendo que talvez a Haraway promove exatamente o mito do ciborgue, que é sempre um sujeito contaminado. Tá certo? E o que a gente tem, então? A Austin vai pegar esses autores. Existe uma coisa assim também metafísica. Eu não domino, eu li um pouquinho, precisava estudar mais, tá certo? A metafísica do Jung, ou do pensamento ocidental, isso é o Derrida, né? A metafísica da presença, que a gente tem acesso ao sentido, ao significado, tá certo? E existe a metafísica da ausência, metafísica da ausência que se coloca, que seria exatamente ligado àquilo que não aparece, àquilo que está nas bordas, àquilo que é não colocado. Entende? E o feminino, ou se coloca do Jung, o arquetipo, ele está justamente, não no dado claro, mas ele está naquilo que está nas bordas, naquilo que é o excesso, naquele outro. Tá? Eu vou voltar um pouco a Austin. Por quê? Porque a Austin trabalhou exatamente essa questão da agressividade feminina, ela mostrou exemplos clínicos, mas eu acho que ela mostra exatamente esse atravessamento. O feminino não é agressivo. Tá certo? E há algumas questões que ela faz. O que impede a mulher de acessar suas imagens agressivas? Ele encontrou. E é exatamente essa categoria, esse conceito, tá certo? Dessa política de identidade de gênero. Por isso que ele coloca. Tá? A gente tem que pensar essas condições. O que é clínico, o que faz as pessoas, o que faz os homens não poderem acessar determinadas coisas, as mulheres não poderem ser de outro jeito. Tá? E a gente tem que encontrar maneiras de pensar sobre isso.
E esse conceito de ânimos ahistórico, universal, apolítico, arquetípico como essência, não consegue mapear as conexões intrapsíquicas e interpsíquicas, que são políticas, que se colocam, que são necessárias para a gente pensar sobre isso. Tá certo? E o que é interessante colocar é que quando a gente monta uma estrutura de identidade, essa estrutura de identidade é percebida como individual, como própria do sujeito. Claro, identidade feminina. Eu sou mulher, eu vou ter algumas características. Por isso que ele coloca. São vivenciadas pela mulher, identidade masculina são vivenciadas pelo homem como pessoais e privadas. Tá? Mas, na realidade, o que acontece? Elas são parte de uma rede muito mais ampla de discursos, de construções desse processo de identidade. Tá certo? E aí que a gente coloca, o problema que o Jung coloca no ânimos e o problema que o Jung coloca para a ânima, na realidade não são questões arquetípicas, são questões arquetípicas no sentido de qualidade, mas não no sentido de substancialidade. Por quê? Eles são sintomas de política de identidade que está colocado no desempenho, na performance de gênero. Entenderam? Ou a gente recupera de alguma forma, tá? Que nem ele coloca, assim, a questões muito maiores sobre a natureza do desempenho do gênero do que simplesmente colocar ânimo negativo, ânima negativo e por aí afora. A gente tem necessidade de abrir, necessidade de pensar, em vez de simplesmente naturalizar. Naturalização funciona? Funciona. Por que funciona? Porque estabiliza a identidade do sujeito. Estabiliza em função do quê? Daquelas energias que são o outro, que são o excesso, que a gente poderia identificar no pleoma, que desestabilizam essa identidade. Tá claro? Alguns até trabalham com isso, em termos de arte, em termos de filosofia, etc. Mas não no cotidiano. Tá? Em vez de naturalizados, então, pela fantasia de Jung da contra a sexualidade, necessidade fundamental, então, deixa o arquétipo, deixa de ser substancializado, passa a ser uma categoria de qualidade fenomenológica, entenderam? E a gente tira esse arquétipo daí do reino universal e histórico e a gente pensa como determinadas imagens assumiram essas categorias arquetípicas e que isso representa dentro das políticas e dentro das políticas de formação de identidade, dentro das identidades socialmente construídas e colocadas. Por isso que ele coloca, falta a gente inserir firmemente o arquétipo ou a qualidade arquetípica das questões que se colocam no reino, no campo da formação de identidade. Lembre-se, a identidade tem um envelope, uma estabilização, um monte de energia que ameaça, que desestabiliza. Está entendido? E da política de identidade, aquela generificação, aquela política de formação de identidade, como se coloca, como a quem serve, qual a estrutura e por aí afora. Entendeu? E isso quem desenvolveu, obviamente, foi as feministas. E aí a gente coloca, né, gente? Processo de formação de identidade, eles são sociais, e tem como separar natureza e cultura? Não. Tem como separar arquétipos, filogênese ou sociogênese? Tem como separar arquétipo de complexo cultural? A gente vai precisar de um histórico longo para saber. Tá certo? E aí que coloca, né? Começa a operar cedo, são reiterados, são que nem colocam, né? Formam os parâmetros que marcam os domínios da identidade habitável. Isso está no livro da Austin, então. E aquilo que acontece, essa identidade habitável, ela é reconhecida pelos outros que partilham do sistema de identidade. Tá certo? Então, o feminino partilha também não só esse arquetípico, não é do reino do arquétipo, entendeu? A qualidade arquetípica se dá também pelo ambiente social que se coloca. Aí a questão do Jung, tem coisas que ultrapassam a sociedade. Então, talvez alguma coisa que venha que aí é especulativo, né, gente? Essa energia vem desse não eu que desestabiliza, inclusive, a própria identidade socialmente colocada. Tá certo?
E aí tem uma coisa muito clara, né? Ele está falando de divisa, gente. O que acontece? A cultura, de certa forma, define aquilo que é pensável, que a gente pode conceituar. Se pode conceituar, vai fazer parte da consciência coletiva. E, de certa forma, a gente permite viver, permite existenciar, permite sentir afeto por aí afora. Entenderam? Se a cultura não coloca, isso fica no que nem ele chama aqui, numa vitalidade bruta, tá certo? E esses processos separam o eu coletivo do não eu coletivo e separam os processos da identidade. Então, na realidade, quando Jung está falando do livro vermelho, ele está falando, sim, é arquetípico, mas não é arquetípico que acessou algo universal e é histórico. É porque, de alguma forma, a, a, a sociedade, os parâmetros, os complexos culturais, a política de formação colocou aquele dentro daqueles modelos, bem dentro da identidade habitável. Faz sentido? Tá certo? E agora a gente coloca, né? Aquilo que está fora da identidade habitável, daqui que a sociedade tende a fazer? Patologizar, né? Entende? Assim, se vocês têm deixa eu só interromper o compartilhamento. Se alguém quiser comentar alguma coisa, Madi, eu quero ver se eu consigo mais só um pouquinho. A Austin aqui. Você quer falar? Pode falar então. Então, estava pensando, prof, que junto com a da Milena e o que o Madi colocou também, você está colocando agora, que talvez sempre defendendo o Hillman, né? Porque é o que eu sei, na verdade, mas talvez essa substituição de uma concepção de ânima como relacionada à feminilidade, digamos assim, desculpa essa palavra, não sei muito bem, mas é que já são quase 9 horas da noite. Talvez a substituição dessa redução da ideia de psique ou ânima para isso, né? E uma concepção de uma ânima como uma perspectiva ou até uma espécie de como uma função formalizadora, assim, digamos assim. Porque parece que quando o Hillman coloca isso, essa psique como tendo uma função formalizadora, como se ela desse forma às coisas, e não como não como ligado ao gênero, né? Então parece que daí a gente tem mais espaço para pensar uma psique mais ampla, talvez, né? Então não tão reduzida assim à questão do gênero. Eu não sei se eu consegui me explicar. Você entendeu, prof? Você está vendo aí também? É porque geralmente eu tento pensar, prof, assim, em alternativas teóricas para conseguir entender, por exemplo, até mesmo os pacientes, né? Entende? Então, como que eu vou aplicar lá o conceito de ânima junguiano hoje? Não parece que não cabe, né? E aí, isso, tá? E se a gente fosse pensar a psicologia, então, pensando na psicologia mesmo, talvez não como de certa forma, não tem como dizer que, não tem como escapar muito de que é uma ciência, né? E que vai de alguma maneira reduzir o ser, né? Então, enfim, eu acho que a alternativa do Hume me parece mais interessante porque talvez saia dessa normativa de alguma maneira, ou tente sair da normativa. O problema é esse, sabe? Enfim, até que ponto a gente consegue sair dessa tendência normativa da psicologia, entende? São questões, né? Entende? O Hillman trabalha claramente nessa desestabilização do arquétipo universal, histórico, estabilizado. Tá? E eu queria
falar o que. Pegar um pouco meio, quase 8h30, né? Então, abrir um pouco mais para algumas discussões, mas algumas coisas, algumas citações da Austin, que de certa forma colocam as questões, talvez ajudem, mas aqui é muito mais para questionar do que para. Veja, a gente trabalha em clínica, a gente não trabalha com uma clínica para fazer revolução. O trabalho em clínica ele é mais feijão com arroz, mas são questões do horizonte, para evitar patologizar, normalizar, etc. Tá? Se me disserem que eu não peço para alguns alunos que estão começando em estágio lerem Richelieu, não, eles vão ler porque é o que se coloca, mas a gente pode ficar aí, né? Entenderam? Algumas questões aqui a gente coloca, que eu vou só ler, não vou compartilhar porque vai dar muito trabalho, eu não sei aqui, ainda preciso melhorar. A lente arquetípica através da qual Jung sua Salomé se torna aparentemente desnecessário, eu diria impossível, discutir a importância dos aspectos transitórios, políticos ou de período específico das imagens. É aquilo que a gente está dizendo, uma ênfase no eterno corta a importância da sociogênese. Desde a ênfase do próprio quadro de referência do arquétipo, o pensamento está na estabilidade e recorrência universal das mulheres. Desta forma, as imagens de mulheres como Salomé e Ayesha, que é de Haggard, lá do livro Xi, são vistas como representações de padrões universais eternos, ao invés de, isso que é importante, lutas com a alteridade, com aquele excesso que não é colocado dentro do envelope habitável que assume o papel de outro. Entenderam? Tá? Que são, incluindo a desejabilidade perigosa e perturbadora do outro, tá certo? Que são muito flexionadas pela posição do indivíduo em história, cultura, classe e gênero. Em outras palavras, a forma como o outro é percebido significativamente influenciada pela identidade de quem percebe. É uma coisa óbvia, né? Se a gente quer estabilizar completamente a identidade, aquilo lá é completamente excluído e a gente vai excluir mesmo. Quando o arquétipo se torna universal, a gente exclui desse processo. Tá certo? Então, isso que é importante, né? Eu queria pegar só mais uma parte final, que eu acho que e o que acontece, né, gente? Quando a gente pensa nessa ideia arquetípica, o que ele coloca? É que o não-eu já não é pensado a partir do ponto estabilizador, ele é pensado a partir de um ponto específico, né, de uma estrutura, ele já é colocado, tá certo? É caracterizado a tal ponto que o senso de responsabilidade por esse é minado, porque ele é fora, porque eu não peço, e junto com ele vai junto à capacidade de sentir profundamente e pensar criticamente sobre essa natureza entre eu e o outro, entre a identidade estável e aquilo que desestabiliza, tá certo? E eu sugeria que é isso que acontece quando Jung parte do trabalho, quando Jung discuta, tá certo? Com uma ilustração da validade de suas teorias. Ele perde a capacidade de ver o outro como tal. Essas imagens oferecem algum vislumbre de alguma forma de alteridade, algum elemento de um não-eu interior, que foi extremamente potente para a imaginação de muitos homens naquele período do fim de século. Mas naquele período, entenderam? De alguma forma, essas imagens carregaram, estabilizaram a identidade, carregaram a imagem. Então, no feminino, como negativo, ligado à sensualidade, por aí afora. Tá certo? Mas isso não contribui sobre a natureza verdadeira, universal, eterna, muito menos sobre as experiências das mulheres, sobre o seu eu, entre aspas, feminino. Tá? E aí que a gente fala. Eu quero só finalizar aqui uma última. Porque já tá gente, eu acho que aqui coloca. Diga. Como é que veja, o eu é o ego, é a consciência. A sombra aparece como o sujeito. O inconsciente aparece como o sujeito, inicialmente. Como não eu. Como tudo que não é eu. E se o eu é muito fixado, aquilo aparece como sombra. A gente poderia fazer essa interpretação, mas aqui um já dividiu sombra, ânima e ânimos. Na realidade, a gente poderia fazer o quê?
que essa espécie de que Jung idealizou do eterno feminino aparece quase como se fosse como uma sombra da consciência masculina que se coloca, que vai desestabilizar. Mas sempre pense a energia arquetípica, caos, e a forma como ela vai estabilizar uma identidade dentro desse processo. Pense o pleroma. E pense que esse pleroma, essa energia, quando surge, ela tem que passar pelas categorias culturais. Só que a gente não tem como separar a categoria cultural do que se coloca. Se quiserem aumentar um pouco mais, né, se quiserem divagar um pouco mais aqui, agora é especulativo epistemológico. Por que eu não gosto muito do Gregorich? Tá? Porque o Gregorich ainda trabalha dentro da metafísica ocidental da presença. Eu acho que essa questão do eu, não eu, do complementar, do binário, da oposição, está muito claro nessa ideia daquilo que estabiliza uma identidade, daquilo que está fora, que desestabiliza ela. Estão entendendo? E o Gregorich trabalha exatamente com uma leitura hegeliana de tese e antítese em cima disso daí. Quando na realidade é muito melhor a gente trabalhar com os pós-modernos, com fenomenologia, que vai trabalhar exatamente essa noção de um eu estável, de uma identidade, de um envelope habitável e de algo que vai até o momento que a gente não consegue nem viver, nem representar, nem experienciar. Mas que está lá a todo instante atravessando e desestabilizando de alguma forma a identidade. E a gente só consegue fazer isso do ponto de vista da negação e da patologização. Por exemplo, a homoafetividade, o queer desestabilizava completamente a identidade estabilizada do binária, tá certo? Chamava atenção. Por quê? Porque chamava atenção. A energia arquetípica que desestabiliza aquilo ali. O self vai, entende? Então, mas não, agora talvez não desestabilize tanto. Para algumas pessoas não se conseguia nem pensar. Talvez a gente, nesse momento, na nossa cultura, a gente não consiga pensar ainda numa estrutura queer, porque a gente está construído dentro disso daí. Sabe o que seria gênero queer, alguma coisa assim? A gente vai conseguir pensar à medida que a gente vai conseguindo, integrar algumas coisas que vêm desse arquetípico, entre aspas, na cultura. Mas o que está além daquilo que a gente consegue, a gente não tem como distinguir do arquetípico da sombra cultural. Faz sentido? Madi, quer falar? Só dar um exemplo para colaborar com o que você está falando. O Arthur escreve O Suicidado da Sociedade, Van Gogh, Suicidado da Sociedade. E aí ele diz que pela incapacidade da cultura naquela época de dar conta daquela experiência original do Van Gogh, ele é levado à morte. Então, de certa maneira, me dá a impressão que é disso que você está falando. A cultura ela precisa mudar. Ela muda nesse confronto de força entre aquilo que é da ordem da imaginação e do que já está instituído, para que possa, de alguma maneira, ter outros modelos, outras formas, novas realidades, por assim dizer. A Milena vai falar. Eu queria complementar, assim, né, porque eu acho que exatamente entendendo esses limites dessa psicologia, né, que está posta, assim, né, você colocou na tua fala, o João, né, assim, ajudar a gente a entender, a reduzir, né, e talvez essa perspectiva não caiba para essa clínica, sabe, para essa forma de conduzir a clínica mesmo, né, porque eu fui pensando muito, né, a imagem do Preciado, né, que chega nesse, um personagem ali da psicanálise, um estudioso da psicanálise trans, né, e ele começa a palestra dele pegando o microfone,
E todo aquele congresso todo olhando para ele e ele assumindo assim, tipo, eis o monstro que vos fala, né? Então, a partir do momento que os monstros estão começando a pegar o microfone, né, a duras penas, porque apanhando muito, né, para alcançar uma pontinha desse poder, a gente vai reclassificando o que é doente ou não, né? Porque outras pessoas vão passando a narrar o que é doença e o que não é doença, né? Então, eu penso que dentro dessa perspectiva, né, em que a Miller, a Miller, a Salomé vão chegar nesse consultório também de um outro lugar, sabe? Em que a gente não sei se tenta reduzir, acho que a gente tenta conhecer como, sabe assim?